Nesse vídeo eu quero te mostrar como começar a trabalhar com orientação profissional de carreira sem ter os instrumentos, sem ter até mesmo as técnicas e dinâmicas da orientação profissional de carreira. E eu vou te dar algumas dicas, vou deixar algumas perguntas do que você precisa fazer para o seu cliente, para o seu orientando, para que você possa qualificar o seu processo de orientação profissional de carreira. Eu comecei assim. Se eu comecei assim e dei certo, significa que para você também pode dar certo você trabalhar com orientação profissional de carreira mesmo sem ter os instrumentos. É claro que os instrumentos eles facilitam muito o processo e eu até sugiro que você pesquise algumas técnicas, algumas dinâmicas da internet que vão te facilitar. Porém, se você não conseguir encontrar, se você não sabe por onde encontrar essas técnicas, não sabe achar e não tem condições de comprar livros ou mesmo fazer um curso de orientação profissional de carreira, eu vou nesse vídeo dar algumas dicas aqui para você de como começar na orientação profissional, mesmo sem ter os instrumentos, mesmo sem ter as técnicas, tá bom? Primeira coisa, você tem que aprender uma estrutura de trabalho em orientação profissional de carreira. Essas estruturas você pode encontrar em livros, você pode encontrar em vídeos aqui como esses meus, e eu vou explicar uma estrutura para você. Você pode encontrar em vídeos aqui na internet, você pode encontrar em blogs, sites, você pode encontrar em diversos lugares. A estrutura de um trabalho com começo, meio e fim. Até mesmo uma cartilha que a ABOP, a atual Abral PC, publicou no ano de 2017. Ela, aliás, em 2019, você consegue estruturar o seu trabalho a partir dali do que a cartilha da ABOP fala sobre como estruturar o seu trabalho em orientação profissional de carreira com começo, meio e fim. Eu vou ensinar, então, uma breve estrutura de como eu estruturo todo o meu trabalho em orientação profissional de carreira, inclusive ensino no meu treinamento, no meu curso, o manual da orientação profissional de carreira com muito detalhe. Aqui eu vou dar uma pincelada de como é que você pode estruturar o seu trabalho. Se você quiser conhecer, tem um vídeo que eu explico tudo certinho, tá no link aqui embaixo. Eu explico sobre o curso e explico também sobre a estrutura dos 4 pilares da orientação profissional de carreira. Então, os 4 pilares principais de um processo de orientação profissional de carreira são autoconhecimento, interesses profissionais, informações profissionais e tomada de decisão. Se você tem essa base clara, ou seja, se você trabalha com autoconhecimento, trabalha com interesses, trabalha com informações e trabalha com tomada de decisão, você consegue estruturar um trabalho de orientação profissional de carreira sem os instrumentos, sem teste, sem técnica e sem dinâmica. Eu indico que você trabalhe sem técnica e sem dinâmica? Não indico. Sem teste você pode trabalhar, mas sem dinâmica e sem técnica eu sugiro que você não trabalhe, tanto que eu vou dar algumas indicações aqui de nomes de técnicas e dinâmicas que você pode trabalhar dentro desses pilares, tá bom? E aí você procura essas técnicas, essas dinâmicas nos livros, nos sites, nos blogs que tem na internet, que você consegue baixar essas técnicas para usar, ou se você quiser adquirir no manual da orientação profissional, eu disponibilizo todo esse material em PDF para você. Vamos lá. Então, você pode baixar isso na internet, procurar essas técnicas de autoconhecimento, técnicas de interesses profissionais, técnicas de informações profissionais e até mesmo técnica para tomada de decisão. Você vai trabalhar cada um desses pilares com algumas perguntas. Primeiro, no autoconhecimento, você pode perguntar para o seu cliente quem é ele. Ele vai ter que dar uma resposta para ele mesmo de quem eu sou. Se o orientando chega na sua sala, chega no seu consultório e não sabe responder a pergunta quem eu sou, significa que ao longo do seu processo de orientação profissional de carreira, você tem que ajudá-lo a responder essa questão. Vinícius, mas eu não tenho um teste que trabalhe autoconhecimento, eu não tenho uma técnica ou uma dinâmica que trabalhe autoconhecimento. Como é que você pode responder essa pergunta quem eu sou? Você pode pedir para que ele faça uma autobiografia, ou seja, ele retomar o seu histórico de vida, desde quando ele era criança até o momento atual, dizendo tudo o que ele é, tudo o que ele faz, tudo como ele se sente, tudo o que ele gosta, quais são as pessoas importantes, os eventos importantes, os acontecimentos importantes que ele teve ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória. Então ele vai responder quem ele é.
eu sou o fulano de tal, eu gosto de tal coisa, eu quero tal coisa, eu me interesso por tal coisa porque eu vim de tal lugar, eu sou de tal família, eu tenho tais e tais pessoas que me dão esse suporte. Você constrói isso por meio de uma autobiografia. Você pode fazer isso por meio do gosto e faço, do autorretrato desenhado, das frases incompletas, que são técnicas de orientação profissional que você encontra facilmente em livros, em arquivos PDF, na internet. Também eu já dei já fiz um vídeo, né? Dei uma aula aqui explicando como você trabalha com o Gosto e Fácil. Só você procurar aqui no meu canal do YouTube que você vai encontrar. O Gosto e Fácil é uma técnica muito versátil, você consegue utilizar ela de diversas formas dentro de um processo de orientação profissional e de carreira. Então, no autoconhecimento, você vai ajudar o seu cliente a responder a pergunta: quem eu sou? Você vai perguntar. Então, quem é você por você mesmo? Ele vai ter que conseguir responder essa pergunta. Se ele não conseguir, você vai ajudar ele por meio de uma autobiografia, por uma biografia, ou seja, ele vai contando e você escreve essa biografia por ele. Os interesses profissionais, que é o segundo pilar do processo de orientação profissional de carreira, você vai perguntar para essa pessoa, para o seu cliente, o que o atrai. O que te causa atração? Estava estudando sobre interesses profissionais a partir do Vygotsky, que é um autor da psicologia histórico-cultural, para escrever a minha tese, e ele define interesse como atração, aquilo que nos atrai. Ou seja, o que é um interesse? Interesse é aquilo que me atrai, aquilo que me movimenta, aquilo que me faz ter que tomar uma ação em relação àquilo. Então, por exemplo, entre um picolé de chocolate e um picolé de morango, o que mais me atrai é o de chocolate. Eu tenho mais interesse, eu tenho mais necessidade de movimentação e ação em relação ao de chocolate do que ao de morango. Então, aquilo que me atrai é aquilo que me direciona para agir. Então, por exemplo, você vai ajudar o seu cliente a definir o que atrai ele no mundo do trabalho. Nós não estamos falando sobre orientação profissional de carreira, escolha profissional, definição de transição de carreira. Então, você vai falar para o seu orientando o que te atrai no mundo do trabalho, o que te atrai no mercado de trabalho. Quando você começar a estudar junto com ele coisas que o atraem no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, você vai conseguir definir os interesses profissionais dele. Você pode fazer até mesmo uma técnica que eu ensino no manual da orientação profissional de carreira, chamada linha do tempo dos interesses profissionais. Essa linha do tempo dos interesses profissionais, você vai pedir para que ele liste todas as profissões que ele já pensou em exercer, desde quando ele era criança até o momento atual, até a adolescência, até agora o início da fase adulta, ou até mesmo já na fase adulta, caso seja uma transição de carreira. Então, por exemplo, o que você vai fazer? Pegar profissão 1, profissão 2, profissão 3, profissão 4, 5, 6, todas as profissões que ele colocar, você vai ver qual é o perfil de interesses. Tem um perfil mais voltado para exatas, um perfil voltado mais para humanas, um perfil voltado mais para biológicas, para ciências, para agrárias, para burocráticas. Quais são as áreas de interesse desse meu cliente? O que atrai dentro de uma profissão? Aí você vai pegar essas profissões que ele tem ali de atração, que ele tem de interesse, e vai falar assim, olha, o que te atrai nessa profissão? Para você não precisa usar a palavra atração, né? O que te atrai? Você pode perguntar o que te interessa mais, o que você gosta mais nessa profissão, o que você gosta mais nessa profissão. Tem uma outra técnica que você pode usar, que é a tempestade de profissões. Na tempestade de profissões, você pode pedir para o seu cliente para que ele faça um brainstorm de profissões das quais ele lembra e depois ele colocar se ele exerceria ou não aquela profissão. E aí você coloca o que você gosta, o que você não gosta dentro de cada uma dessas profissões e você vai definindo os interesses profissionais. Até aqui, então, nós trabalhamos autoconhecimento e interesses profissionais e aqui eu dou uma pausa para pedir para que você curta esse vídeo, para que você compartilhe com outras pessoas e deixe a sua dúvida no comentário para que eu possa fazer cada vez mais conteúdos sobre orientação profissional e de carreira para te ajudar e para que a gente possa chegar em cada vez mais pessoas e fazer essa área crescer um pouco mais a cada dia, tá bom? Então, o próximo pilar é o pilar das informações profissionais. Quando a gente fala de informações profissionais, nós temos que fazer uma pergunta:
o que eu preciso saber ou o que o meu cliente precisa saber sobre as profissões. Existe uma técnica muito legal, uma técnica muito antiga já, que chama shopping das profissões. Tem critérios e a técnica critérios de escolha também. São critérios que nós temos que levar em consideração na hora de escolher uma profissão. Aqui eu vou dar alguns para você levar em consideração para pesquisar junto com o seu cliente na hora de escolher uma profissão, para ver aquilo que atrai. Lembra? Vimos as profissões que o atraem, vimos as coisas que ele gosta, vimos o que ele é, quem ele é ao longo da sua trajetória de vida por meio de uma autobiografia. E agora, o que nós vamos ver? O que combina com essas profissões, buscando informações, o que combina com esses interesses, buscando informações. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esses critérios. Quais são os critérios? Grade curricular, área de atuação, mercado de trabalho, perfil do profissional, rotina de trabalho, retornos desse trabalho, ambiente de trabalho, objetos de trabalho, com o que você vai trabalhar. Você vai pegar esses critérios e vai pesquisar com o seu cliente e vai fazer uma varredura sobre isso e vai fazer uma relação entre esses critérios que você pesquisou com os interesses, o que mais atrai. E você pode fazer uma tabelinha de prós e contras de 0 a 10, para ele dar a nota de 0 a 10, para aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta, e colocar na balança qual profissão tem mais a ver com o seu perfil de interesse, com aquilo que o atrai, tá bom? Chegando na tomada de decisão, nós vamos trabalhar muito a imaginação. Qual é a cara, como diz o Silvio Bock, né? Qual é a cara que ele faz dessa profissão, ou seja, como é que ele imagina o perfil dessa profissão. Nós vamos trabalhar com técnicas como, por exemplo, loja das profissões, que faz a pessoa ter que se imaginar. Nós vamos trabalhar com a técnica semana no futuro profissional. Nós vamos trabalhar com autobiografia do futuro. Nós vamos trabalhar com técnicas que usem a imaginação. Essa pessoa vai ter que pensar sobre como ela se imagina no futuro profissional, com base nos pilares anteriores. Ou seja, se eu me interessei por psicologia, como é que eu me imagino sendo psicólogo nos próximos 10, 15, 20 ou 30 anos da minha vida? Será que eu vou gostar de estar no papel de um psicólogo? Qual é o papel que esse profissional exerce ao longo da sua vida profissional, ao longo da sua carreira? Então, nós vamos tentar trazer um processo de imaginação, tá bom? Então, até aqui eu acho que você conseguiu perceber que você não precisa ficar travado ou travada para começar na orientação profissional por não ter um teste, por não ter uma técnica ou uma dinâmica. Aqui eu citei algumas técnicas e dinâmicas porque eu acredito que elas ajudam muito no processo, mas se você não tem, você consegue com papel e caneta, com um bloco de anotação e caneta, fazer todo um processo de orientação profissional e de carreira, tá bom? Eu sugiro que você faça sem técnica? Não sugiro, mas dá para fazer? Dá para fazer. Dá para começar sem o teste? Dá para começar sem o teste. Dá para começar sem a técnica? Dá para começar sem a técnica, tá bom? Então, eu sugiro fortemente que você estude essa estrutura, os 4 pilares da orientação profissional e de carreira, e aí você vai encontrar muito material aqui no meu canal do YouTube, os vídeos recomendados, os vídeos que eu já postei, as lives que eu já fiz, e se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, eu sugiro que você conheça, clique no link aqui abaixo para conhecer o manual da orientação profissional de carreira, que é a minha formação completa na área da OPC. Tá com um valor super acessível, muito fácil para você conseguir trabalhar com orientação profissional de carreira do zero ao avançado, com segurança e autonomia nos seus processos de orientação profissional de carreira. Eu vou ficando por aqui. Se você chegou no final desse vídeo, escreva aí algum comentário, alguma coisa que me dê a entender que você chegou no final do vídeo, que eu vou te responder, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.